Convidamos agora Max Schrape, fundador da Códice Sistemas, para tratar do projeto Credenciais Verificáveis e Tokens de Conformidade Compliance Preventivo DLT. Bom dia a todos. O nosso projeto de tokens e credenciais verificáveis, a ideia que a gente observou é que o custo regulatório tem cada vez se tornado mais alto, as instituições vão precisando se adequar, investindo na área de compliance PLD, com pessoal, infraestrutura, softwares. A gente também identifica que os processos de compliance muitas vezes são decididos de forma subjetiva por uma pessoa, e também a gente vê uma grande ineficiência nesse processo, uma vez que o cliente que transita por uma instituição vai transitar por várias, e cada instituição vai repetir o processo de compliance, e esse processo tem um custo, e esse custo vai se acumulando e vai crescendo de forma exponencial. E, por outro lado, o cliente também ele não sabe quais são as informações que são utilizadas, como que esse dado está transitando ali dentro, e é uma caixa preta para ele. A gente, então, apresenta uma solução focada em DLT, para a gente aproveitar as características dessa rede, né, uma rede permissionada, distribuída, com características de imutabilidade e tokenização. A ideia é que a gente possa criar tokens de conformidade, de status regulatório. A gente utiliza esses tokens, então, para armazenar as informações de diversas situações que são consultadas no processo de compliance, como o PPE, listas restritivas, análise de crédito, etc. As informações que são armazenadas ali são colocadas no token de forma criptografada, para não ficar aberto na rede. E aí a gente também tem a introdução do token de compliance, com a ideia de programar, de permitir que seja programável, né, as regras de negócio, para que a gente possa validar e criar um certo padrão e automatização nas decisões que são efetuadas pelo compliance, tirando um pouco desse caráter de subjetividade. Com isso, isso tudo é possível por meio da criação da credencial verificável, que é a identidade desse cliente na rede, onde a gente consegue abstrair uma carteira e permitir que ela funcione de forma programável, armazenando essas informações. A gente introduz também a figura da entidade custodiante. Essa seria um papel de intermediário que armazena as informações que vão ficar gravadas no sistema, e o controle de acesso, a custódia de chaves, né, não há autocustódia nesse caso, e também regula o acesso das instituições participantes. Essa entidade, ela também, a gente apresenta um RPC nela para fazer intermediação de acesso à rede DLT, criando uma camada que obscurece o acesso direto à rede, né, abordando aí uma certa fragilidade, que seria deixar a rede exposta a todos os participantes, e também a gente introduz um controle de acesso sobre as informações. O cliente, ele passa a ser dono da informação, e ele que autoriza a instituição a poder utilizar essas informações e fazer a criação dos tokens, e por assim por diante. Aqui é um diagrama demonstrando como que isso funciona. No centro a gente tem ali a entidade custodiante, como a gente falou, sendo esse papel de intermediação, acima o RPC, né, que faz essa camada entre o lado direito ali, onde estão a camada on-chain, a rede onde estão armazenadas, né, todas essas informações, os tokens, as credenciais, e do lado esquerdo a camada off-chain, onde a gente tem os participantes e também os clientes interagindo com o sistema e com o aplicativo, gerando autorização, gerando os acessos às credenciais e, eventualmente, né, culminando com a transação. A tecnologia que a gente está utilizando é a EVM, então a gente, para a criação da credencial verificável, utiliza o padrão RC4337, que permite a abstração da conta e permite trabalhar ela de forma programável como um smart contract. A partir daí a gente consegue, então, armazenar as informações dentro dessa conta. A gente utiliza o padrão 1155, multitoken, para
a emissão desses tokens de status regulatório. Esses tokens são NFTs, né, não fungíveis e não transferíveis, eles são únicos, não podem ser substituídos e nem transferidos. Eles, então, à medida que as instituições vão atendendo o cliente, elas vão refazendo esses tokens e fica todo o rastro, né, de auditabilidade, que é possível ser consultado à medida que seja necessário. A mesma coisa com os tokens de compliance, que é o padrão RC336, o T-Rex, que permite que a gente faça essa programação de regras específicas de negócio para decidir se uma condição, seja de compliance ou de transação, pode ser aprovada ou não. Nós iniciamos aqui na tela de login do front-end da instituição financeira para simular as operações, fazemos login numa instituição e vamos selecionar um cenário de um cliente que está pedindo. Pausar um pouquinho? Voltar do começo, desculpe, ele entrou no autoplay ali, a ideia não era essa. Só para fazer uma observação aqui rapidamente, o vídeo, a gente vai apresentar o que a gente fez no Lift. Então, a gente tem uma instituição, a front-end da instituição financeira, simulando como aconteceria um atendimento na vida real, um compliance com uma operação. A gente tem um aplicativo, onde o cliente interage com as criações das carteiras, que é a instituição que cria, e ele vai autorizando, e a gente tem a entidade centralizadora demonstrando ali como que funciona, né, como que as coisas estão acontecendo na rede DLT. A gente apresenta 2 cenários, o primeiro cenário é do zero, o segundo cenário já é compartilhando dados com uma segunda instituição. Tá? Isso aí acabou não ficando falado no vídeo. E a gente tem também a autorização bem granular nesse processo, para demonstrar como a gente tem controle sobre a segurança dos dados que estão sendo gerados ali na rede. Nós iniciamos aqui na tela de login do front-end da instituição financeira para simular as operações, fazemos login numa instituição e vamos selecionar um cenário de um cliente que está pedindo autorização de crédito. Aí nós inserimos os dados do cliente no formulário e para consultar se existe uma credencial verificável. Como a credencial verificável não existe, e foi exibida ali em cima, a instituição cria um QR Code para esse cliente ler, que vai permitir com que ele tenha acesso ao aplicativo. Sem isso, ele não consegue criar a sua conta nem sua AVC. Então, ele confirma os dados, faz login com uma senha, a credencial verificável vai ser criada, e a partir daí a instituição recebe a confirmação e gera um outro QR Code para ele ativar a carteira. Sem isso, ele não ativa. Isso é para evitar, né, uma medida de segurança para evitar a criação de contas em massa. Uma vez criada a credencial, a instituição vai solicitar autorização para ler os tokens que ela precisa para fazer o onboarding e o KYC. Ela vai ler se esses tokens existem. Se esses tokens não existem, ela vai solicitar nova autorização para a emissão dos tokens. Então, a gente vê ali que os tokens não existem, o cliente recebe a solicitação, libera, né, autoriza, e com isso a instituição consegue, então, passar para a criação dos tokens que são necessários para o onboarding e o KYC, utilizando aí bureaus e provedores de serviço em geral, e os dados vão estar ali disponíveis para consulta e para, né, inclusive para questões de auditoria. Ela vai prosseguir para a operação, vai validar ali a situação de avaliação de crédito que ele solicitou, o valor, e vai solicitar a emissão de tokens para a operação, né? Primeiro a leitura, né, para ver se existem os tokens. Não existindo os tokens, aí ela vai pedir a autorização para emitir os tokens necessários, né, para essa transação, inclusive a validação online de renda, né, que vai servir depois para validar as regras do negócio do token de compliance. Né, uma vez emitidos esses tokens, estando tudo ok, ela vai então emitir o token de compliance. Mais uma vez precisa de autorização do cliente, senão, como a gente viu ali, gera um erro, o cliente autorizando, aí sim é emitido o token de compliance. E a gente pode ver que nesse caso até apareceu um PPL que não compromete o cenário, não é uma regra que está sendo validada, nesse caso exclusivo. No caso, ele não tem renda suficiente, ele pediu 50 mil, precisaria dar 30% de garantia, e ele não tem o suficiente de renda para a emissão
dessa operação. Então, com isso, o crédito não é concedido e essas regras de negócio do token de compliance, então, garantem, né, que essa operação seja aí negada, né, que não atenda às necessidades de risco. Agora, nós vamos refazer essa transação com garantia. Então, a instituição solicita novamente a autorização para ler a carteira do cliente, mais uma vez solicita autorização para consultar os tokens do cliente, para verificar que tokens existem. Nesse caso, os tokens já vão existir, né, foram gerados anteriormente, então não precisa reemitir. E aí, nesse caso, como tem garantia, ele informa ali o valor que está sendo dado em garantia, que é simplificado só para demonstrar o caso. Ele está dando ali garantia 45 mil, e aí a instituição vai solicitar novamente a autorização para consultar os tokens dele, né, para a emissão da transação. Ela vai verificar se estão todos os tokens ok, né, e estando ok, ela solicita novamente a autorização para a emissão do token de compliance, e mais uma vez tem que ser autorizado, né, o token, e com isso ela emite o token de compliance. Uma vez aí emitido o token, a gente verifica ali que o token foi aprovado, porque agora tem garantia suficiente, então satisfez a regra de negócio, que era no mínimo de 30% de renda, né? Então a operação pode prosseguir, e com isso a gente consegue demonstrar como o token de compliance devidamente programado pode reduzir o risco de operações, reduzir o risco para o cliente, para instituições, para o mercado, para o sistema financeiro em geral, aumentando o nível de governança. Na sequência aqui agora a gente demonstra a figura da entidade centralizadora, a gente acessa os dados dessa cliente, vê que todos os tokens dela estão ali, e do lado direito na aplicação também ela tem todo o registro. Bom, então é isso, a gente conseguiu demonstrar aqui rapidamente para finalizar, que o tempo já estourou, o funcionamento desse sistema com o compartilhamento dessas informações de compliance entre instituições, que tem o potencial de reduzir em até 30% os custos com esse tipo de avaliação, e também com o token de compliance funcionando como uma camada preventiva e criando padrões aí, que podem ser utilizados pelo mercado para tornar essas regras de compliance mais automatizadas e mais claras, inclusive pelas entidades de classe e órgãos reguladores, funcionar como uma espécie de selo de conformidade, né? As instituições que utilizam isso estão, né, conformes porque tem esse padrão sendo seguido. Finalmente, aqui, agora, pós-lift, a gente pretende finalizar o MVP, tornar essa solução agnóstica para que ela possa rodar em diversos ledgers, também adotar novas tecnologias como identidade legal, identidade online, com o VLAY, e a gente quer sentar aí para conversar com o regulador e com as entidades de classe para desenvolver novos projetos em cima dessa solução, e inclusive, né, projetos pilotos e soluções que possam entrar no mercado. E estamos aí abertos também à captação de recursos para acelerar esse processo. Faço aqui um agradecimento geral a todos que tornaram possível a realização desse projeto. Obrigado. Muito obrigado, Max.